Estamos de volta. Hoje nosso amigo pastor Ricardo não pôde estar aqui conosco, né? Mas nós estamos aqui com pastores abençoados, fazendo uma programação aí para abençoar a tua vida. E nós estamos falando hoje sobre a influência da palavra de Deus. Vivemos num país cristão, né? Todos nós sabemos que nós temos liberdade aqui para aprender, né, a palavra de Deus, para cultuar a Deus. Mas infelizmente hoje muitas pessoas não desfrutam numa totalidade da plenitude daquilo que a palavra de Deus pode fazer por ela e pela sua casa. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31, Jesus vai dizer assim: se vós permaneceres em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas temos visto hoje uma geração, não sei se o senhor concorda, pastor Fernando, que até conseguiu ouvir a palavra de Deus, mas muitos não conseguem permanecer nessa palavra. Então, mas por isso que a Bíblia diz, o Salmo 119, verso 130 diz: a exposição da tua palavra ou das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A ideia é que as pessoas sejam instruídas através da palavra. Não é apenas ouvir. Tiago diz: não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Hoje nós estamos vivendo um evangelho superficial, onde as pessoas não têm o hábito de leitura mais. Não há mais o hábito da leitura bíblica, do devocional bíblico. Por exemplo, ainda no Salmo 119, verso 105, lâmpada para meus pés, iluminação espiritual. É a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor quer esclarecer, quer iluminar a mente. Mas para isso nós precisamos deixar que a palavra de Deus tenha nos capacite, que nós sejamos conduzidos por ela. O próprio Jesus, nós estamos a princípio, examinai. Isaías diz: buscai no livro do Senhor e lede. Jeremias: achado as tuas palavras, logo as comi. Há uma necessidade do hábito da leitura bíblica. Os cristãos, principalmente, aqueles que nos ouvem nesta noite, serem direcionados, guiados pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é bússola para a nossa alma. O pastor Ednei poderia concluir para nós também, porque a própria palavra de Deus diz que o povo perece por falta desse conhecimento da palavra. É verdade, pastor Leandro. O Salmo 119, que o pastor Fernando mencionou, e me fala muito da excelência da lei divina, da palavra de Deus. Tem um versículo do Salmo 119, que é o versículo 9, que fala de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. E o texto diz: observando segundo a palavra de Deus. Ou seja, se nós observássemos a palavra de Deus, e aí a gente pode se ater a Deuteronômio 28 com promessas, que quando nós guardarmos a palavra, obedecer, porque ouvir a palavra, eu creio que hoje jovens, mulheres, homens, toda a sociedade tem acesso de ouvir a palavra, né? Mas buscar o conhecimento e praticar traz resultado. Enfim, então, esse observar a palavra, praticar a palavra faz toda a diferença, né? E nós vemos que tem faltado isso muitas vezes na nossa sociedade atual. Sou de uma época, não sou tão antigo assim, nós estudamos juntos, sim, somos amigos de longa data, pastor Leandro. E o tempo foi generoso conosco. Foi. Mas eu me recordo que eu estou na igreja, eu sempre ouvindo a palavra, cresci ouvindo a palavra e praticando a palavra. Isso fez a diferença. Eu creio que muitos escutam e não praticam. Então isso tem dado deficiência. E quando fala de que maneira poderá, guardando segundo a palavra de Deus, é o que falta hoje. Foi tirado das escolas, eu ia referir à época de escola, porque nós tínhamos que iniciar o dia, anotando o dia, o clima, e tinha sempre um versículo bíblico. Mas a Constituição de 88, o Estado laico, tirou, né, a palavra de Deus das escolas, tirou a palavra de Deus do meio do ciclo hoje. Tirou matérias importantes. E isso faz com que os jovens hoje tenham acesso a Halloween, tenham acesso a festas, diversos tipos de informação, e não a palavra. Visto que a gente conversa com jovens, pastor Fernando, pastor Mauro, nós lidamos com pessoas, sabemos disso, pastor Leandro, e elas não têm conhecimento algum da palavra. Então, pastor Leandro, eu creio que daria como base esse conhecimento, aprofundamento no conhecimento. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a palavra de Deus. E a boca de Deus. Você já percebeu que é uma redundância? Tiraram a Bíblia e a palavra de Deus, porque no meu tempo tinha aula de religião na escola. Sim. Tiraram das escolas, proibiram nas escolas e estão incentivando nas cadeias. Será que não seria uma redundância isso, sim, né? Se tivesse lá na educação ainda, ensinando nos princípios cristãos. Tem até um apresentador que é bem famoso na televisão, que ele fala assim: mãe, leva seu filho para a igreja, ou você vai buscar ele ou visitá-lo na cadeia. Verdade. Né?
Pode? A palavra de Deus, pastor Mauro, ela tem 613 parágrafos. É lógico que querer observar e querer cumprir com todos esses parágrafos é impossível. O próprio Jesus foi o único, eu creio eu, que foi capaz de cumprir com todos os mandamentos da lei de Deus. Mas é interessante que, se você notar, a comunidade judaica, até hoje, ela preza pelas Escrituras. É verdade. Tanto na antiguidade como até hoje, o valor que as Escrituras têm. É lógico que o Antigo Testamento, principalmente para a comunidade judaica, mas a forma como a criança era educada segundo os princípios bíblicos. Hoje a gente não vê mais isso. É verdade. Né? E muitas vezes até mesmo dentro dos próprios lares que se dizem cristãos, né, pastor Mauro? A gente tem orientado na igreja para que leve uma vida cristã comum. O que é uma vida cristã comum? Nos atos simples em casa. Ler. Muitas vezes desliga a televisão, desliga a internet de casa e chama os filhos na sala e abre. Às vezes eu costumo fazer isso em casa. Abre a Bíblia e lê a palavra de Deus. Os judeus, como você falou, os ensinos para as gerações são na mesa. Sim. É na mesa de refeições. Perfeitamente. Isso a gente tem procurado adotar em casa. Atitudes simples, como orar sobre os alimentos, sobre orar e abençoar os filhos na hora de dormir. No dia que levanta, eu tenho o costume de fazer todos esses atos simples. E para quê? Para que os filhos venham a aprender. E Jesus falou algo em João 14, dizendo assim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essas três expressões, caminho, verdade e vida, na verdade tem um significado muito especial para os judeus, já que nós estamos comentando. Porque no tabernáculo, o caminho era a entrada, a verdade era o lugar santo e o santíssimo lugar, a vida. E então, quando Jesus se autodenominou, ele estava se completando, como dizendo que ele era todos os princípios que ensinavam alguém a ter uma vida digna, uma vida cristã e uma vida segundo o padrão de Deus, que nós devemos, todos nós, adotar para que tenhamos uma família feliz. É isso aí, olha, nós vamos para o Blake agora, comercial. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, no Evangelho de João 17, diz que é verdade. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que ela é viva e eficaz. Também aí em 2 Pedro 1,20 que ela é inspirada por Deus. E também 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus é útil. Agora, diante de todos esses fatores, aguenta aí que daqui a pouquinho nós vamos finalizar e eu vou trazer um assunto tanto quanto polêmico. Aguenta aí que já nós voltamos.